Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal e eu quero conversar com vocês sobre a alta de elevação da taxa Selic que aconteceu no último dia 2 de fevereiro, como que isso interfere nos seus investimentos de renda fixa e será que agora, com o Selic na casa de 2 dígitos a 10,75 ao ano, será que a gente está se aproximando do momento certo de investir em pré-fixados? Quem me acompanha há mais tempo aqui no canal sabe que desde o segundo semestre de 2021 eu venho falando com os meus seguidores e também com os meus alunos do curso Investindo do Zero que não é momento de se investir em pré-fixados. É fundamental a gente saber ler os ciclos de mercado para saber os melhores momentos de investir em renda fixa pós-fixada, que são aqueles investimentos de renda fixa atrelados à Selic, ao CDI e ao IPCA, e quais são os melhores momentos para se investir em renda fixa pré-fixada, que é aquela em que você já conhece de antemão a taxa a qual o seu investimento vai ficar submetido, por exemplo, 10%, 11%, 12% ao ano. E desde o segundo semestre, então, de 2021, que eu venho repetindo para todo mundo, não é momento de se investir em pré-fixados. Aguarde o ciclo de alta da taxa Selic se encerrar, para aí sim você investir com mais segurança e com as melhores taxas, com a melhor rentabilidade. E agora com essa última elevação da Selic para 10,75, que aconteceu no último dia 2 de fevereiro, ao que parece, a gente está chegando ao fim do ciclo de elevação da nossa taxa básica de juros da economia. Inclusive, o Copom anunciou nessa última reunião do dia 2 que ele pretende reduzir a velocidade de elevação da Selic, mostrando então que a gente pode estar chegando perto do final desse ciclo de elevação da nossa taxa Selic. E é exatamente uma leitura sobre em que momento desse ciclo de mercado a gente está e se realmente já é interessante a gente olhar para os pré-fixados agora com mais atenção, que é o que eu vim falar aqui hoje com vocês lá na tela do meu computador. Mas antes de partir para o conteúdo, que é finalmente o que interessa, que todo mundo quer saber, eu queria lembrar vocês daqueles recadinhos de sempre, porque se eu não lembrar, pessoal, vocês esquecem. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho caso você ainda não seja inscrito, para o canal crescer e eu conseguir ter condições de fazer mais e mais vídeos aqui. E não se esquece de dar um like, pessoal, para prestigiar o conteúdo que eu faço, que eu preparo carinhosamente aqui para vocês todas as semanas e que para esse conteúdo então possa ser entregue e distribuído para mais e mais pessoas. Combinado? Dado esse recadinho, então vamos lá para a tela do meu computador. Quero fazer uma análise completa desse momento de ciclo de mercado em que a gente se encontra para saber então se é momento de já começar a investir em pré-fixados ou não. Muita gente vem me perguntando sobre isso desde o final do ano passado e eu sempre falei, calma. Quando for hora de investir em pré-fixado, eu vou avisar lá no canal. E é exatamente então sobre esse tema que a gente vai falar aqui hoje. Então, bora lá! Bom, então de acordo com o que eu falei com vocês no início desse vídeo, o Copom elevou a nossa taxa básica de juros da economia, ou seja, a nossa taxa Selic, para 10,75% ao ano. E o Copom, juntamente com o Banco Central, tem feito isso por quê, pessoal? O governo não gosta de taxa Selic elevada, mas ele tem que fazer isso para controlar a inflação. No acumulado dos 12 meses de 2021, o nosso IPCA fechou em 10,06%, bem acima da meta do Banco Central, que era de 3,5%. Então, o Copom e o Banco Central se viram forçados a elevar rapidamente a taxa de juros para tentar frear essa inflação. E, na verdade, por que a taxa Selic mais alta, pessoal, freia a inflação? Pelo seguinte, quando a gente tem uma taxa Selic em elevação, os juros de empréstimos e financiamentos no país, eles tendem a acompanhar essa elevação da Selic. E se a gente tem uma Selic mais alta, juros de empréstimos e financiamentos ficam mais caros, tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas. Então todo mundo pensa duas vezes antes de se endividar. Todo mundo pensa duas vezes antes de contrair dívidas junto com instituições financeiras, porque afinal de contas, tá mais caro você pedir dinheiro emprestado. Fica mais caro, então, você consumir, você expandir seu negócio. Então, uma taxa Selic mais alta inibe o consumo, inibe a circulação de riqueza e de dinheiro dentro do país. E então, quando a gente tem menos pessoas demandando por bens, produtos e serviços, isso faz com que o preço das mercadorias e dos serviços que são oferecidos na economia, eles venham a cair de preço ou pelo menos parar de subir. E é exatamente então esse efeito de inibir a inflação que é o que repercute com uma Selic mais alta, tá? Então, por causa da Selic muito alta em 2021, o Banco Central
elevou rapidamente a taxa Selic e agora a gente está com uma taxa Selic de 2 dígitos a 10,75 ao ano, algo que não acontecia desde 2017. Se a gente analisar esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês, esse gráfico mostra a variação da taxa Selic ao longo dos anos desde 2012, o que a gente pode perceber então é que a taxa Selic ela sobe em ciclos de elevação e depois ela cai em ciclos de queda, porque o governo não gosta de Selic elevada, pessoal. O governo usa a Selic mais alta para frear a inflação, como se fosse um remédio amargo, mas fato é que Selic elevada freia o crescimento econômico. O governo não quer frear o crescimento econômico do país. Então ele tende a elevar a taxa Selic para segurar a inflação, mas assim que a inflação cai, o governo volta então a reduzir a taxa de juros. E se a gente agora, desde 2021, está num ciclo claro de elevação da Selic, o governo vai subir com essa taxa Selic até ele conseguir controlar a inflação e, obviamente, depois ele vai voltar a reduzir. É exatamente esse sobe e desce do gráfico da taxa Selic que a gente tem que ficar de olho. Por quê? Quando a gente está em momentos de elevação da taxa Selic, igual a gente teve aqui nesse momento do gráfico, em que eu estou circulando para vocês, e quando a gente está em momento também de elevação agora, né, em 2021 e 2022, que eu estou circulando aqui para vocês, esses momentos são ideais para a gente investir em quê? Em renda fixa pós-fixada, ou seja, aquela atrelada ao CDI, aquela atrelada à taxa Selic e aquela atrelada ao IPCA. E esses momentos do gráfico não são ideais para você investir em pré-fixado. Por quê? A chance de você investir em um pré-fixado e ele ficar defasado com o posterior aumento da taxa de juros é muito grande. Pensa aqui comigo. Lá em janeiro de 2021, quando a gente estava com taxa básica de juros a 2%, existiam pré-fixados aí no mercado pagando em torno de 5, 6, 7% ao ano. E aí se você pensasse, poxa vida, eu vou investir em Tesouro Selic, vou receber 2% ao ano, né? E tem pré-fixados pagando 6%, é óbvio que eu vou investir em pré-fixados. E muita gente fez isso. E aí deu o que com os burros na água? Por quê, pessoal? Porque depois disso, rapidamente a taxa Selic subiu. Hoje, quem tem pré-fixados com uma taxa de 6% é uma taxa muito ruim, porque Selic já está em 10,75. Então, se você tiver, né, um CDB de liquidez diária, um Tesouro Selic, você já tem uma taxa significativamente maior. E por isso, então, que vocês têm que aprender. Não apliquem pré-fixados, né, em pleno ciclo de elevação da Selic. É interessante você investir em pré-fixados quando a Selic atinge seu topo ou em um patamar de estabilização, como aconteceu aqui, que provavelmente vai acontecer futuramente aqui, tá, gente? Agora em 2021, e em momentos que a Selic começa a cair, né? Em momentos como esse aqui do gráfico e um momento futuro que a gente vai ter agora no final de 2021 e 2022. Então percebam que até agora, desde 2021, desde o início de 2021, que a gente estava em um claro ciclo de elevação da Selic, bom para investir em pós-fixados. E agora, com essa rápida elevação da Selic, que ao que parece está chegando ao fim, pessoal, pode surgir uma boa oportunidade para a gente voltar a investir em pré-fixados. Uma oportunidade adequada e ideal que não se repetia desde esse momento aqui do gráfico, tá? Final de 2016 e início de 2017, ou seja, praticamente 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, a gente só agora que vai repetir esse momento estratégico de investir em pré-fixados. Se você der uma olhadinha aqui no histórico de preços e taxas do Tesouro Direto, aqui mostra exatamente o que eu falei com vocês. Esse aqui é o histórico de taxa do Tesouro Pré-fixado 2026. Lá no início de 2021, quando a taxa Selic estava 2% ao ano, a gente tinha Tesouro Pré-fixado pagando 6,85. E aí, quem não sabe ler ciclos de mercado, quem não entende como a economia funciona, só parou e pensou assim: a Selic está 2%. Se eu investir em pré-fixado, eu vou conseguir quase 7%. Então, vou investir em pré-fixado ao invés de Selic. Só que a gente estava no meio de um ciclo de elevação da Selic. E aí, quem investiu aqui nessa época, pessoal, primeiro semestre de 2021, né, se deu mal. Ficou com um investimento muito ruim, que agora está perdendo para marcação a mercado, e agora, então, né, não vai conseguir aproveitar essas boas taxas que a gente está vendo aqui desde o finalzinho de 2021, tá? E o que interfere, então, nessas taxas dos títulos do Tesouro Direto, né, em todos esses valores que a gente está vendo aqui, nessas rentabilidades do Tesouro Pré, e nessa rentabilidade aqui, nessa parte pré-fixada do Tesouro IPCA. Tanto a taxa Selic interfere, então, quanto mais a Selic sobe,
mas essas taxas aqui elas sobem também, mas os juros futuros, pessoal, interferem também diretamente nisso daqui. Para quem não sabe, juros futuros são a precificação que o mercado faz para a taxa Selic na nossa economia, né, em algum momento do futuro. Então aqui eu tô com um gráfico dos juros futuros para 2026. E o que nos mostra esse gráfico, pessoal? Né? E no início de 2020, aqui no meio de 2020, a gente estava com juros futuros muito baixos. O mercado precificando que a gente teria juros de 6% em 2026. E conforme o estresse de mercado, né, a economia foram dando sinais de que o Brasil está mal das pernas, esses juros futuros foram subindo, né? E agora a gente está no momento do gráfico de juros futuros elevados, né? Uns juros futuros que não se repetiam nesse patamar desde julho, desde meados aqui do ano de 2018. E isso, junto a uma inflação em elevação, fez então com que as taxas dos nossos títulos, tanto prefixado quanto atrelados ao IPCA, fossem subindo pouco a pouco. Quem investiu em IPCA no início de 2021 também está com uma taxa muito ruim, de 2,72, sendo que agora a taxa está em 5,29. Então percebam que é fundamental a gente analisar o ciclo de elevação da Selic e também dos juros futuros para a gente saber o momento certo então de quê, gente? Da gente pegar as melhores taxas dos prefixados. Porque daqui a pouquinho a Selic vai atingir o seu pico máximo e ela vai começar a cair. E se você consegue, né, comprar em momentos próximos desse pico máximo da Selic e dos juros futuros, você consegue pré-fixados com taxas muito boas. E você vai conseguir travar essa rentabilidade anual até o respectivo vencimento desse título. Isso serve para tesouro pré-fixado, isso serve para CDBs pré-fixados, também para LCIs, LCAs e debêntures pré-fixadas. Então, à medida em que a gente aproxima de um pico de elevação da Selic, a gente está perto também dos melhores momentos de mercado dos últimos 5 anos para você investir em pré-fixados. E como que a gente sabe se a gente está num momento ideal de mercado para a gente investir em pré-fixados? É o que eu sempre falo com os meus alunos do Investindo do Zero, pessoal. A gente tem que toda semana analisar o Boletim Focus. Eu sempre começo as aulas ao vivo que eu faço com os meus alunos dentro do curso, olhando para esse Boletim Focus que está aqui, gente, para a gente ler quais são as expectativas de mercado, para a gente saber, né, qual que é o pico estimado pelo mercado de taxa Selic. E se a gente olhar aqui, então, esse último Boletim Focus é o mais recente que eu peguei aqui para gravar esse vídeo, a gente está com uma expectativa de taxa Selic a 11,75%. Ou seja, o mercado está dizendo que em 2022, né, a gente vai ter um pico de Selic a 11,75%. E se a Selic agora está em 10,75%, quer dizer que tem espaço ainda para ela subir mais 1%, não é verdade? Agora, olha para 2023. Aqui o mercado está falando que a Selic vai ficar em 8% durante o ano de 2023, pessoal. Isso quer dizer então o quê? O que esse gráfico está sinalizando para a gente? Que nós vamos ter um pico de Selic a 11,75%, sendo que agora ela está a 10,75% e que depois ela vai começar a cair e deve ficar aproximadamente num patamar de 8% durante o ano que vem. Então percebam que se agora a gente está com uma taxa Selic a 10,75%, né, nesse finalzinho aqui do gráfico, e esse gráfico, pessoal, ainda não está atualizado com a última taxa Selic, tá? Mas aqui, ela ficaria aqui onde está o meu mouse aqui paradinho. Mas se a gente agora está com uma taxa Selic a 10,75 aqui, ó, mais ou menos aqui do gráfico, e a gente vai subindo mais um pouquinho, e 2023 a gente vai ter Selic a 8, isso quer dizer que com a próxima reunião do Copom, que vai acontecer daqui a mais ou menos 40 dias, tá? A gente vai estar num pico de taxa Selic. E é óbvio, então, que quando a gente chegar nesse pico de taxa Selic, vai ser o momento ideal para a gente comprar pré-fixados, tá? Pode ser que aconteça algum bug com o mercado, né? Que a inflação não seja controlada e que o Copom se veja obrigado a subir a Selic a mais de 11,75. Sim, isso pode acontecer. Inclusive, eu tenho a convicção de que a gente vai ter uma Selic acima de 12%. Mas fato é que a gente tá chegando num momento muito bom para comprar pré-fixados, tá? Inclusive, tem pré-fixados aqui que inclusive eu coloquei no título desse vídeo aqui para vocês verem, nós temos pré-fixados próximos à casa aqui, gente, de 13% ao ano, tá? E agora, então, começa, depois dessa última elevação da Selic, um momento muito ideal pra gente começar a olhar para os pré-fixados com mais carinho. Eu tô aqui dentro da plataforma Toro, que é a plataforma que eu utilizo para investir em renda fixa, tá? Inclusive, se você quiser abrir uma conta na corretora Toro para ter acesso a esses mesmos investimentos, e inclusive a um suporte dedicado e especializado da corretora, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, convite para você abrir sua conta lá na corretora Toro, tá? E se a gente olhar aqui na parte de renda fixa da corretora Toro, na verdade é uma plataforma extremamente simples de vocês utilizarem, basta vir aqui, ó, investimentos, renda fixa e tesouro. O que vocês vão ver é que se vocês olharem aqui com carinho os investimentos do tipo CDBs, LCIs e LCAs, nós vamos ter então taxas já que começaram a ficar atrativas, pessoal.
Aqui tá demorando um pouquinho a carregar, deixa eu voltar aqui pro Tesouro Prefixado. Mas se vocês verem, né, no Tesouro Prefixado, a gente já tá com taxas para 2024 de 11,1%. Quando a gente fala de CDBs, LCIs, LCAs, a gente tá com taxas um pouco melhores que essas. Se a gente filtrar aqui em CDBs, a gente vem aqui em filtros avançados e selecionar apenas investimentos pré-fixados, que é o que eu tô de olho agora nesse momento, e esse filtro aqui, ele é muito bom, o que a gente consegue perceber, né? Que a gente tem pré-fixados aqui, eu vou colocar pela rentabilidade da maior para menor, para a gente fazer uma análise aqui. A gente consegue ver que a gente tem pré-fixado do Banco Master, e eu vou mostrar para vocês como que analisa a saúde financeira desse banco, tá? A gente tem um pré-fixado do Banco Master aqui a 13% ao ano, tá? O que já é uma taxa muito boa, se a gente pensar que a Selic não vai ultrapassar 12%, tá? Porque logo depois que a Selic chegar a 11,75%, 12%, ela vai voltar a cair, e aí você vai conseguir travar a rentabilidade dos seus investimentos, tá? A 13% ao ano, aqui para esse CDB de um ano. Tem o CDB aqui de 4 anos, né, com 13,1%, mas pela diferençazinha de rentabilidade, eu fico com esse aqui de um ano para fazer um aporte menorzinho agora, já começar a investir em pré-fixados e aguardar a próxima reunião do Copom para a gente ver então se essas taxas aumentam um pouquinho mais. Mas sem sombra de dúvida, a gente já está entrando num momento de mercado muito bom para pré-fixados, pessoal. E eu sempre falo aqui com vocês, com os meus alunos, com os meus seguidores, que a gente nunca escolhe investimentos de renda fixa olhando só para a rentabilidade, que isso é um grande risco que você corre, tá? E aí a gente sempre tem que consultar o Banco Data e ver como que está essa instituição financeira. Ela é uma instituição superavitária ou é uma instituição deficitária? Olha para vocês verem, o Banco Master deu um prejuízo aqui em 2018, mas de 2019 em diante ele só gerou lucro. E banco que gera lucro, gente, eles têm uma chance muito menor de quebrar, de vir a dar a calote, de ter risco de crédito, não é verdade? Então esse banco aqui, ele passa na nossa análise, né, de investimento, de ser um banco seguro para investir. E com essa taxa aqui de 13%, pessoal, eu já começo a olhar com muito carinho, já acho que é uma taxa muito boa, principalmente se a elevação da Selic se encerrar em 11,75, que é o que o Boletim Focus aqui nos está dando de indicação, de indício, tá? Pode ser que isso aqui se desloque um pouquinho para cima e a gente tem uma Selic acima de 12, que é inclusive o que eu acredito, sim, mas fato é, como a gente não consegue adivinhar o futuro, né, pessoal? Fato é que a gente já tá com um momento, uma taxa, um patamar de taxa Selic e de juros futuros muito bom pra gente começar já a fazer pequenos aportes em pré-fixados, tá? Tô falando pra você investir tudo que você tem em pré-fixado? Não, galera, não é isso, tá? Principalmente porque eu acho ainda que essas taxas devem subir um pouquinho mais. Mas como a gente não tem bola de cristal para prever o comportamento da economia, né, no futuro, eu acho que já é um momento interessante de começar a fazer aportes fracionados, ou seja, comprar de pouquinho em pouquinho a cada mês, tá? Aproveitando uma taxa muito boa como essa aqui, que está sendo oferecida nesse CDB do Banco Master pela plataforma da Toro Investimentos, tá? Esse aqui é um CDB, tem incidência de imposto de renda, tá, pessoal? Eu queria mostrar para vocês um outro investimento que eu escolhi aqui na Toro, também pré-fixado, mas que não tem incidência de imposto de renda, tá? Também com vencimento em um ano, que é essa LCA do Banco ABC Brasil. Também é um banco que passa no nosso crivo de segurança para se investir em renda fixa e ele está com uma rentabilidade de 10,6%. E aí, será que qual rende mais, tá? Essa LCA 10,6% ou essa CDB aqui a 13%? E eu utilizei aqui uma calculadora para a gente poder calcular junto qual que vai render mais. Se você quiser consultar, utilizar essa calculadora, eu vou deixar o link dela também aqui na descrição. E aí eu simulei se a gente fosse investir R$1.000 por 12 meses, né? A taxa do CDB é de 13%, e aí a gente teria um valor líquido de R$ 1.104. Ao passo que aqui no caso, né, da LCI, né, a gente tem um total líquido, porque a LCI não tem imposto de renda, de R$ 1.106. Perceba que a diferença ela é muito pequenininha, mas essa LCI aqui do Banco ABC Brasil, que é tão boa quanto esse CDB aqui do Banco Master, ela tá dando R$2 de diferença, né, gente? E pensando que se você for investir um valor maior do que R$1.000, aí sim você vai ter uma diferença maior. Agora, se você for investir um valor pequenininho, de só R$1.000, aí realmente tanto faz, né? A diferença entre um e o outro é praticamente inexistente. E aí, pessoal, era exatamente esses recados, essa análise,
tá? Esse raciocínio que eu queria passar aqui para vocês, para que você passe a fazer esse raciocínio também junto comigo nos próximos meses agora de 2022, tá? Vocês lembram que eu falei que ia gravar um vídeo pro canal quando fosse bom momento de se investir em pré-fixados? Então eu já tô sinalizando aqui para vocês que a gente tá ingressando, gente, numa região, né, de Selic, numa região desse gráfico aqui de taxa de juros, em que é um dos melhores momentos para se investir. E que esse momento de taxa de juros, né, de taxa de juros de elevação, só se repetiu em 2017 e agora está se repetindo em 2022. Então a hora é agora da gente ficar mais de olho nos pré-fixados, olhar com mais carinho para esses investimentos e aguardar a próxima reunião do Copom, que vai acontecer daqui a mais ou menos 40 dias. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida, quer deixar algum comentário, não se esquece de colocar aqui para mim na descrição, tá? Quanto mais vocês comentam nos vídeos, mais os vídeos aumentam de relevância aqui no YouTube, o que é muito importante para o canal crescer, tá? Então não deixe de deixar um comentário aqui para mim, mesmo que você não tenha dúvida, manda um comentário só me dando um oi, para que esse conteúdo então aumente de relevância aqui no YouTube, tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.